Estudo Bíblico Levítico 16, versos 1 a 34. Dia da expiação. Quando era feita uma expiação anual pelos pecados da nação, era o dia mais santo do calendário do Antigo Testamento. Caía no 7º mês dos Hebreus, outubro, e envolvia o oferecimento de vários sacrifícios, a entrada do sumo sacerdote no lugar santíssimo. Nesse capítulo, referido simplesmente como o santuário, e o envio de um bode para o deserto, levando sobre si, simbolicamente, os pecados do povo. Quanto a um sumário dos sacrifícios, ver as notas nos capítulos 1, 4 e 5. Um sumário dos ritos é dado nos versos 6 a 10, havendo detalhes mais completos nos versos 11 a 28. O dia da expiação seguia os seguintes passos. A. O sumo sacerdote banhava-se e se vestia. Verso 4. B. Ele sacrificava um touro como oferta pelo pecado e por si mesmo. Verso 6 e verso 11. C. Ele entrava no Santo dos Santos e salpicava a arca com sangue. Versos 12 a 14. D. Ele tomava 2 bodes e, mediante o lançamento de sortes, escolhia aquele que seria o bode emissário, enquanto que o outro seria uma oferta pelo pecado. Versos 7 e 8. Ele sacrificava um bode como oferta pelo pecado, versos 9 e 15. F. Ele entrava no Santo dos Santos e aspergia a arca com sangue, verso 15. G. Ele saía para a parte externa na tenda da congregação e salpicava com sangue, verso 16. H. Ele saía para o átrio do tabernáculo e aspergia com sangue o altar principal, versos 18 e 19. I. Ele confessava os pecados dos israelitas e impunha as mãos sobre a cabeça do bode expiatório, verso 21. J. Ele enviava o bode expiatório para o deserto, versos 21 e 22. K. Uma vez despachado o bode expiatório, o sumo sacerdote tirava suas vestes de linho e se lavava e colocava suas vestes regulares, versos 23 e 24. E L. Finalmente, oferecia holocaustos por si mesmo e pelo povo, versos 24 e 25. Nota: Deus, o justo, sofreu vicariamente pelo injusto. 2 Coríntios 5, 21, 1 Pedro 2, 24. O mesmo pensamento jaz na palavra reconciliação no Novo Testamento. Traduz a palavra grega que significa reparação legal e moral pelos danos causados pelos pecadores, Romanos 5,11, restaurando assim as relações entre Deus e os homens, que tinham sido rompidas quando os homens violaram a lei de Deus, tornando-se réus da penalidade da morte que a justiça divina exigia. O efeito dessa obra de Cristo é a retidão e a vida eterna para os que o aceitam pela fé. Efésios 2, versos 8 a 10. No dia da expiação, os homens tomavam parte numa cerimônia que prenunciava a morte de Cristo. Nem o sacrifício, nem o sangue dos animais removia o pecado. Hebreus 10, versos 1 a 4. Mas sim a obra de Cristo, da qual era símbolo, é que o removia. Cada sacrifício era uma nota promissória do pagamento completo que Cristo havia de fazer para liquidar as dívidas eternas dos pecadores. Verso 8. Bode emissário. Em hebraico, Azazel, literalmente, a força de Deus. Pode ser o nome próprio de um dos picos do Sinai, para o bode ser precipitado penhasco abaixo do próprio lugar onde foi dada a lei. Ou pode ser um nome do próprio Satanás. Compare Lúcifer antes da sua queda. Isaías 14, 12, Ezequiel 28, de 1 a 19. De qualquer maneira, essa cerimônia indicava que a culpa estava sendo simbolicamente afastada da terra e do povo. Em certo sentido, é um tipo de Cristo. Isaías 53, 6. Cristo tendo levado nossos pecados para longe, não haverá mais memória deles. Hebreus 10, 17, Jeremias 31, 34. Verso 12. Tomará também o incensário. A fumaça que saía do incenso servia como cortina entre o propiciatório e o sumo sacerdote, provavelmente para impedir que o sumo sacerdote visse a presença divina, verso 13,
Êxodo 33, 20. Também pode ter servido para desviar a ira de Deus, Números 16, versos 46 a 50. Verso 15. O ato do sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos era uma prefiguração da entrada de Cristo nos céus, depois da sua morte e ressurreição. Hebreus 9, versos 11 e 12. A tradução grega o chama de propiciação, a mesma palavra usada para descrever o Senhor Jesus Cristo em Romanos 3, 25. Verso 16, santuário. Neste caso, o termo denota o Santo dos Santos ou o santuário mais interior. O objeto do sacrifício ritual não era somente o povo de Israel, mas o próprio santuário, que tinha sido contaminado pelos pecados do povo. O santuário terrestre era uma representação do santuário celeste, Hebreus 9, 23 e 24. Tenda da congregação. A presença de Deus no santuário não é definitiva nessa disposição. O fato de que Deus habitava na tenda prefigura a habitação de Deus entre o seu povo através da encarnação de Cristo, João 1,14. Hoje Deus envia o seu Espírito sobre o novo povo da aliança, a Igreja, Atos 2, e o seu Espírito habita nos crentes, tornando-os templos de Deus, 1 Coríntios 3, 16 e 6, verso 19. A habitação final com o seu povo terá lugar no novo céu e na nova terra, Apocalipse 21, versos 1 a 4. Verso 29. Estatuto perpétuo. Foi observado até o cativeiro na Babilônia, 587 a.C., e recomeçado depois da restauração, 538 a.C., até a destruição de Jerusalém no ano 70 d.C., quando Israel falhou com Deus e teve que ser julgado. Deus não tinha mais a obrigação de guardar sua aliança com aquele povo. O permanecer na terra prometida dependia da aliança condicional baseada na obediência e na fidelidade dos israelitas para com seu Deus. Afligirei a vossa alma. Esta expressão se refere à abstinência de comida, à humilhação e à lamentação pelos pecados, que eram o conteúdo básico do jejum. Deuteronômio 9, 18, Neemias 9, de 1 a 2, Juízes 2, 12. Havia a confissão dos pecados, 1 Samuel 7, 6, Neemias 9, versos 1 e 2. E havia orações de súplica, Esdras 8, 23, Daniel 9, 3. A prática se recomendava frequentemente tanto no Antigo como no Novo Testamento, conforme as palavras de Jesus em Mateus 17, 21, e era um sinal exterior da autodisciplina e da humildade que eram sua finalidade e alvo principal. Salmo 35, 13 e 69, 10. Recorria-se ao jejum especialmente em face das calamidades, aflições, desditas e de perigos que se aproximavam, tanto pelas nações como pelos indivíduos. Era empregado pelos hipócritas para ganharem reputação de piedade diante dos homens, embora nem mesmo assim fosse possível impressionar a Deus, que sabe ler em seus corações. Exemplos inspiradores de pessoas que jejuaram foram: 1. Davi, 2 Samuel 12, 16. 2. Daniel, Daniel 9, 3. 3. Cornélio, Atos 10, 30. 4. Paulo, 2 Coríntios 11, 27. Era uma maneira de buscar a Deus obedientemente, abandonando os maus caminhos. 2 Crônicas 7, 14.